Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui para contar uma história para vocês. Eu sou estudante de enfermagem da UFSC, estou fazendo esse vídeo pela cadeira de contação de histórias e hoje eu vou ler para vocês o conto A Carteira do Machado de Assis. De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixou-se, apanhá-la e aguardá-la. Foi obra de alguns instantes. Ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja e que, sem o conhecer, lhe disse rindo: "Olha, se não dá por ela, perdia de uma vez." "É verdade", concordou Honório envergonhado. Para avaliar a oportunidade dessa carteira, é preciso saber que Honório tem que pagar amanhã uma dívida. 400 e tantos mil réis. E a carteira trazia o bojo recheado. A dívida não parece grande para um homem de posição de Honório, que advoga. Mas todas as quantias são grandes ou pequenas, segundo as circunstâncias, e as deles não podiam ser piores. Gastos de família excessivos, a princípios por servir a parentes e depois por agradar a mulher, que vivia aborrecida da solidão, baile aqui, jantar dali, chapéus, leques, tanta coisa a mais, mas não havia remédio senão ir descontando o futuro. Começou pelas contas de loja e armazéns, passou aos empréstimos, 200 a um, 300 a outros, 500 a outros, e tudo a crescer, e os bailes a daram-se e os jantares a comemorar-se. Um turbilhão perpétuo, uma voragem. "Tu agora vai bem, não?", dizia ultimamente o Gustavo C., advogado e familiar da casa. "Agora vou", mentiu Honório. A verdade é que ia mal. Poucas coisas de pequena monta e constituintes remissos, por desgraça, perdera ultimamente um processo, com que fundara grandes esperanças. Não só recebeu pouco, mas até parece que ele tirou alguma coisa da reputação jurídica. Em todo caso, andavam mofinas nos jornais. Dona Amélia não sabia nada. Ele não contava nada à mulher. Bons ou maus negócios. Não contava a ninguém. Fingia-se tão alegre como se nadasse em um mar de prosperidade. Quando Gustavo, que ia todas as noites à casa dele, dizia uma ou duas pilheiras, ele respondia com 3 ou 4, e depois ia ouvir os trechos de músicas alemãs, que Dona Amélia tocava muito bem ao piano, e que o Gustavo escutava com indizimível prazer, ou jogavam cartas, ou simplesmente falavam de política. Um dia, a mulher foi achá-lo, dando muitos beijos na filha de 4 anos, e viu-lhe os olhos molhados. Ficou espantada e perguntou-lhe o que era. Nada. Compreendeu-se que era o medo do futuro e o horror da miséria. Mas as esperanças voltaram-se com facilidade. A ideia de que os dias melhores tinham de vir, dando-lhe conforto. Estava com 34 anos. Era o princípio da carreira. Todos os princípios são difíceis. E toca a trabalhar, a esperar, a gastar, pedir fiado ou emprestado, para pagar mal e as más horas. A dívida urgente de hoje são os malditos 400 e tantos mil réis de carro. Nunca demorou tanto a conta, nem ele cresceu tanto como agora. E, a vigor, o credo não lhe põe a faca aos peitos. Mas disse-lhe hoje uma palavra azeda com um gesto mau e Honório quer pagar-lhe hoje mesmo. Eram 5 horas da tarde. Tinha lembrado de ir a um agiota, mas voltou sem ousar pedir nada. Ao enfiar-se pela rua da Assembleia, é que viu a carteira no chão. Apanhou, meteu no bolso e foi andando. Durante os primeiros minutos, Honório não pensou em nada. Foi andando até o Largo da Carioca. No largo, parou alguns instantes. Enfiou depois pela Rua da Carioca, mas voltou logo e entrou na Rua Uruguaiana. Sem saber como, achou-se dali a pouco no Largo de S. São Francisco de Paula. E ainda, sem saber como, entrou em um café. Pediu alguma coisa, encostou-se à parede, olhando para fora. Tinha medo de abrir a carteira. Podia não achar nada. Apenas papéis e sem valor para ele. Ao mesmo tempo, e está a causa principal das reflexões, a consciência perguntava-lhe se podia utilizar-se do dinheiro que achasse. Não lhe perguntava com ar de quem sabe, mas antes com uma expressão irônica e de censura. Podia lançar mão do dinheiro e ir pagar com ele a dívida?
Eis o ponto. A consciência acabou porque lhe dizem que não podia, que devia levar a carteira à polícia ou anunciá-la. Mas tão depressa acabava que lhe dizer isso, vinham os apuros da ocasião e puxavam por ele e consideravam-no a ir pagar a correia. Chegavam mesmo a dizer que se fosse ele que a tivesse perdido, ninguém iria lhe entregá-la. Instituição que lhe deu ânimo. Tudo isso antes de abrir a carteira, tirou-a do bolso, finalmente, com medo, quase às escondidas, abriu e ficou trêmulo. Tinha dinheiro, muito dinheiro, não calculou, mas 2 notas de 200 mil réis, algumas de 50 e 20, calculou uns 700 mil réis. Era a dívida paga, era menos algumas despesas urgentes. Honório teve tentações de fechar os olhos, correr a correia e pagar. E depois de pagar a dívida, adeus, reconciliar-se ia consigo. Fechou a carteira e, com medo de a perder, tornou a guardá-la. Mas daqui a pouco tirou outra vez e abriu com vontade de contar o dinheiro. Contar para quê? Era dele? Afinal, venceu-se e contou. Era 730 mil réis. Honório teve um calafrio. Ninguém viu, ninguém soube. Podia ser um lance da fortuna, a sua boa sorte, um anjo. Honório teve pena de não crer nos anjos. Mas por que não havia de crer neles? E voltava o dinheiro, olhava, passava-o às mãos, depois resolvia o contrário. Não usar do achado. Retribuí-lo, passava-o pelas mãos e voltava o pensamento. Restituí-lo a quem? Tratou de ver se havia na carteira algum sinal. Se houver um nome, uma instituição qualquer, não posso utilizar-me do dinheiro, pensou ele. Enquadrilhou os bolsos da carteira, achou cartas que não abriu, bilhetinhos dobrados, que não leu, e por fim um cartão de visita. Leu o nome. Era de Gustavo. Mas então a carteira? Examinou-a por fora e apareceu-lhe efetivamente do amigo. Voltou ao interior. Achou mais 2 cartões, mais 3, mais 5. Não havia dúvida. Era dele. A descoberta entristeceu. Não podia ficar com dinheiro sem praticar um ato ilícito. E naquele caso doloroso, ao seu coração, porque era um dano de um amigo, todo o castelo levantado esborroçou-se como se fosse de cartas. Bebeu última gota de café, sempre reparar que estava frio. Saiu e só então reparou que era quase noite. Caminhou para casa. Parece que a necessidade ainda lhe deu uns empurrões, mas ele resistiu. Paciência, disse ele consigo. Verei amanhã o que posso fazer. Chegando em casa, já ali achou o Gustavo, um pouco preocupado, e a própria dona Amélia o parecia também. Entrou rindo e perguntando para o amigo se faltava alguma coisa. Nada? Nada. Por quê? Meteu a mão no bolso. Não te falta nada? Faltava minha carteira, disse o Gustavo sem a meter a mão no bolso. Sabe se alguém o achou? Achei-a eu, disse Honório entregando-a. Gustavo pegou ela preste e olhou desconfiado para o amigo. Esse olhar foi para Honório como um golpe de estilete. Depois de tanta luta com a necessidade, era um triste prêmio. Sorriu amargamente e, com o outro lhe perguntasse onde o achara, deu-lhe as explicações precisas. Mas a conheceste? Não, achei teus bilhetes de visita. Honório deu 2 voltas e foi mudar de toalete para o jantar. Então Gustavo socou novamente a carteira, abriu-a, foi a um dos bolsos, tirou um dos bilhetinhos que não o quis abrir e estendeu a Dona Amélia, que, ansiosa e trêmula, rasgou em 30 mil pedaços. Era um bilhetinho de amor. Essa é a história de hoje e eu fico por aqui. Agradeço o vídeo e se inscreva no canal. Obrigada!